Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 68 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar fundamental para a compreensão dos fenômenos espíritas, sobretudo a mediunidade. Bom, e já dando início à nossa aula de hoje, aula de número 68, lembrando que nós estamos no Livro dos Médiuns, obviamente, segunda parte, capítulo 7, e nós estamos estudando o fenômeno da bicorporeidade e transfiguração. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo dirigido da obra. Então, nós paramos na aula passada, paramos no item 119, onde Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos, e então o item 119 é dividido em subitens. Nós vamos agora, inclusive, encerrar o item 119 no subitem 4. No subitem 4, Kardec faz a seguinte pergunta: estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se despertado subitamente? Aqui a pergunta é interessante quando se admite que o espírito sai do corpo, né? Mas nós já chegamos à conclusão, pelo menos os estudos levam a isso, de que não, o espírito ele não sai do corpo. Quando um espírito se apresenta em outro lugar, é devido à expansão perispiritual. Aparentemente ele está em outro lugar. Lembrando que o perispírito é o órgão do espírito. Mas já falamos exaustivamente sobre isso. Não vou me repetir, não. Mas aí a pergunta tem nexo, né? Estando um homem mergulhado no sono, vou repetir, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se fosse despertado subitamente? Resposta: não sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo, prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento. É estranho, né? Essa resposta é estranha, porque olha só, nessa hipótese aqui, o espírito está em outro lugar. Alguém que deseja despertar o corpo está onde está o corpo e não onde está o espírito. E se o espírito está em outro lugar, ele está concentrado, ele está com muita atenção naquilo que ele está fazendo lá. Como é que ele vai ler o espírito de alguém que está distante dele, por assim dizer? Que está no lugar onde o corpo está. Isso, na verdade, é mais uma prova de que o espírito está no corpo o tempo todo. Isso é uma prova irrefutável de que o espírito está, na verdade, no corpo o tempo todo. Aí sim, o espírito sempre estando lá, aí, claro, ele pode perceber a intenção de quem está em sua volta. Muito interessante, muito interessante. Há uma nota de Kardec aqui. Uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Bom, segue aqui uma nota do Kardec. Muito interessante essa questão, né? Digna de anotação aqui para as nossas reflexões e estudos. Bom, vamos agora ao item 120. Tácito reporta um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram pelos quais se manifestaram o fato do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus, para com o Deus agora com D minúsculo, né?
para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo, todo atento ao que iria dizer o oráculo, e percebeu atrás de si um dos principais egípcios, de nome Basilide, que sabia estar retido doente há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes de Basilide, informou-se com os sacerdotes se Basilide esteve nesse dia no templo. Se informou com os transeuntes se o viram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou de que nesse mesmo momento estava a 80 milhas de distância. Então não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural, e o nome de Basilide tomou-lhe o lugar de um oráculo. Muito interessante, né? Primeiro que Vespasiano, né? Vespasiano, o grande imperador, né? Tomou cuidado de verificar, né? Isso é que é interessante, é investigar se o Basilide não estiver ali, se ele ainda estava no lugar de origem, uma vez que ele estava doente, né, muito doente. Olha o cuidado de Vespasiano, de verificar até se os transeuntes, né, os habitantes lá, não tinham visto, né, não tinham visto o Basilide, que era conhecido, né? Lembrando que ele era um dos principais egípcios, se ele não havia sido visto ali pelas redondezas, né, o que poderia dar indício de que ele estivera lá e de que a visão fosse, digamos assim, não queria usar o termo real, porque a visão foi real, mas que a visão não tivesse sido dele mesmo presente lá. Haja vista que Basilide estava a 80, cadê a distância aqui? A 80 milhas de distância. Muito interessante, mais um evento, né? Mais um acontecimento que destaca a bicorporeidade. Esse relato está no livro de Tácito, né? Histórias, livro 4, capítulos 81 e 82, tradução de Burnouf. Bom, no item 121, Kardec escreve o seguinte: o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos, mas desses dois corpos só um é real, o outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos disso não temos exemplo, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação, os dois corpos possam desfrutar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta, de outra parte, do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não tem organismo e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que se quisesse infligir-lhe a morte. Bom, de novo, né? O que é esse segundo corpo, por assim dizer? O corpo que aparece distante, à distância. Esse corpo é o duplo etéreo, gente. É o duplo etéreo. É uma cópia. É uma cópia da imagem do corpo real. Não é que o corpo se duplifique ou se duplique. Não pensem nisso, não. O perispírito se expande e lá no local onde o espírito tem a intenção de aparecer, o perispírito forma o duplo etéreo. Sim, porque o perispírito, dentre outras coisas, ele é um campo mórfico ou campo morfogênico. E o que é um campo mórfico ou morfogênico? É um campo que tem a possibilidade de formar, de aglutinar uma cópia, um molde, uma forma do corpo original. Então é isso que se vê. É por isso que esses corpos, né, que aparecem à distância, esses corpos são fugidios, eles são
Eles aparecem e desaparecem assim instantaneamente, como se fossem dissolvidos no ar, por assim dizer. Então não pensem que esse corpo ele é de carne e osso e tem sangue e contém sangue, não é? Não, não, não. É um corpo que sim, formado por átomos e moléculas, como a experiência nos mostra, né? Porque esses corpos são capazes de apertar a mão, as mãos dos que estão presentes, de abraçar, de tocar um instrumento, de manipular objetos. Sim, tudo isso é verdade, mas não com matéria de carne, osso e sangue. Esses corpos possuem matéria tangível, sim, mas de uma natureza etérea e de uma natureza não orgânica. Sim, esse é um fenômeno complexo, é um fenômeno muito raro, não costuma acontecer de maneira tão ordinária, é um fenômeno muito raro que nós estamos estudando. Bom, no item 121 tem uma nota do Kardec, na verdade é uma indicação de leitura e estudo. Ver a Revista Espírita de janeiro de 1859, o Duende de Bayonne, fevereiro de 1859, Os Agêneres, meu amigo Hermann, maio de 1859, O Laço entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859, A Alma Errante, janeiro de 1860, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, março de 1860, Estudos sobre o Espírito de Pessoas Vivas, o Dr. V. e a Senhorita L., abril de 1860, o Fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860, História de Merri da Greda, julho de 1861, uma aparição providencial. Então aqui, muito interessante, né? Kardec nos dá todas essas indicações aqui de leituras lá da Revista Espírita. Então é fundamental que você em casa leia, né? Leia esses artigos, leia, que são de uma preciosidade incomensurável. Bom, passando para a próxima questão, né? Questão de número 122, Kardec escreve: passemos ao segundo fenômeno. Terminamos aqui a parte da bicorporiedade, vamos agora à parte da transfiguração, né? O que é a transfiguração? É a pessoa, né, que quando ela está em transe, em êxtase, ele muda as feições, muda a aparência, uma série de fenômenos envolvendo basicamente isso: mudança de feições, mudança de aparência. Kardec então escreve no item 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo, né? Como eu falei. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade e que se passou nos anos de 1858 e 1859 nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar em certos momentos dados todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si. Tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. Um médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro.
A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que durante um tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. Eis aqui, né, o que é a transfiguração. Eu não complementei, né, que sim, a transfiguração é a mudança do aspecto da pessoa, inclusive na cópia, né, na cópia da pessoa se fazendo passar até por outra. Se eu não me engano, na própria Bíblia há um relato de uma fuga de Jesus, né? Jesus tinha sido preso e parece que fugiu, ou fugiu para não ser preso, algo assim, em que ele teria se transfigurado, porque parece que ele passou entre os guardas e os guardas não o reconheceu. Então, acredito que tem isso na Bíblia. Depois apurem aí, tá bom? Bom, muito interessante esse fenômeno, mas o que ele é de fato? Kardec termina o item 122 de maneira muito interessante, ele dizendo que por muito tempo esse fenômeno foi chamado de milagre, mas Kardec chamou só de fenômeno, porque há uma explicação, claro. Não há milagre, é um fenômeno normal, atribuído, de novo, mais uma vez, ao perispírito. De novo, ao perispírito, aglutinação de matéria pelo perispírito. Daí porque a pessoa consegue adquirir mais massa. Lembra que a jovem aqui na questão de 15 anos, quando estava vivenciando esse fenômeno de transfiguração, ela dobrava o peso dela, porque ela trazia para si a imagem, um pouco da massa do próprio irmão dela, que havia morrido, né? Muito interessante, muito interessante. Mas por hoje vamos parar por aqui, já há muito o que estudar e refletir. Voltaremos a esse assunto na próxima aula, na próxima semana, quando estudaremos a explicação desse fenômeno. Foi essa a aula de hoje, espero que todos e todas tenham gostado. Esse trabalho é feito para você, que é um grupo seleto que nos acompanha. Então, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e até a nossa próxima videoaula. Tchau!